Olá, tudo bem? Cura da alma. Muitas famílias acabam sendo destruídas, dizimadas por causa de feridas da alma. E a cura da alma vai ajudar a resolver muitos problemas. Podemos até ignorar a importância disso e muitas vezes nem sabemos da existência desses traumas da alma. Mas existem e eles são responsáveis por muitas famílias viverem em desequilíbrio. Problemas entre filhos e pais, problemas entre cônjuges, problemas entre parentes próximos que fazem com que essa família acabe perdendo a sua instabilidade. A grande verdade é que muitos de nós não fomos preparados para vivermos em família, para interagirmos de uma forma saudável. Os filhos muitas vezes não têm o devido ensino e eles não conseguem, respeitar os seus pais e acabam perdendo referenciais. Assim como os pais muitas vezes não conseguem interagir de uma forma saudável com os filhos, dando aquilo que eles precisam. Alguns pais acham que amar os filhos é suprir sua necessidade de alimento, de escola e vestuário. Já está o suficiente, mas é muito mais do que isso. Na verdade, alimentação, vestuário, escola é a obrigação básica que todo pai tem que dar aos seus filhos. É verdade que muitos não conseguem fazer isso, mas o que precisamos ter uma atenção especial é na interação afetiva, no respeito, no carinho, no amor. A grande verdade é que esses valores estão sendo ignorados, perdidos ao longo do tempo. E de acordo com que esses valores são ignorados, as famílias vão ruindo, porque esses valores é a cola, a argamassa que sustenta toda essa estrutura. Nós temos um conceito dentro da espiritualidade e nós também, dentro da psicologia, analisamos esse mesmo conceito, que é o de paternidade. E quando não existe a paternidade, que ela é corrompida, distorcida ou perdida, vêm-se dois efeitos na vida dos filhos, que é a orfandade e bastardia. A bastardia é quando o filho se sente um filho bastardo dos seus pais, quando ele não consegue ter uma interação saudável, quando ele se sente um filho não amado. E a orfandade é quando o filho, mesmo com os pais vivos, tem a sensação de que não tem paz. E isso acontece com muita frequência em muitas famílias. E uma das raízes que pode ocasionar isso é exatamente a perca de referência matrimonial que os casais têm. Quando eles vivem junto, mas que não conseguem ter a essência do casamento. Quando eles começam a interagir entre si como dois inimigos, dois estranhos, e acabam também perdendo a referência de pais. E isso causa a ruína dessa família. Por isso precisamos estar atentos a isso. Precisamos fazer uma análise, um check-out, na nossa vida conjugal para saber o que está desajustado. A primeira coisa que precisamos entender é que o casal, como marido e mulher, deve ter uma interação tão intrínseca. Eles têm que entender que são um. Eles têm que entender que têm que viver tão colados um ao outro, e tão amigos, e tão próximos. Eles têm que ser tão companheiros para que todo o conjunto familiar vá funcionar bem. A ideologia que muitas vezes ouvimos hoje pregada pelo mundo é que os filhos são independentes dos pais, a esposa é independente do marido, o marido tem uma vida independente da sua esposa, e apesar de morarem em uma mesma casa, eles não são uma família. Usam o título de família pelo laço sanguíneo que se tem, mas não pela vivência como família, de amor, de cuidado, de carinho. A grande questão é que precisamos redefinir isso. Precisamos mudar essa configuração que foi ensinada dia após dia e que é ensinada com tanta força nos viés ideológicos da sociedade de hoje.
A família ela tem um papel, né, fundamental na sociedade. E uma sociedade ela só é bem-sucedida se ela tiver uma estrutura igual à estrutura familiar. E nós vemos cada dia mais, né, certas figuras lutando contra isso, tanto na própria sociedade, na política, quanto no ambiente espiritual, querendo destruir o modo familiar que Deus criou, que Deus mostrou que deveríamos seguir. Todos esses viés ideológicos acabam desestruturando e arruinando as famílias. Os pais devem ter uma relação com os filhos de amor, de carinho, de respeito. Tanto que o Senhor diz, pais, não provoqueis irem vossos filhos. Filhos, honrai, amai e respeitai vossos pais para que sejam prósperos e vivam por longos dias. Então o Senhor fala a importância de um para com o outro nessa relação. E, né, claro, que o mandamento que ele tem para marido e mulher é extraordinário para que vivam bem. Mulheres sejam submissas a seus maridos, honrando, respeitando, zelando por ele. Homens, amai suas esposas como Cristo amou a igreja. E diz a mulher que devem ser submissas aos seus maridos como são a Cristo. E os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Nós vemos em Efésios capítulo 5 o Senhor falando como deve ser a relação marido e esposa para que essa estrutura funcione. A grande questão é que a individualidade que as pessoas estão se adaptando cada dia mais e abraçando, rui a estrutura que é conjunta. Porque a palavra do Senhor diz que o homem, quando casa-se com sua esposa, ele se torna uma só carne. Mas para podermos ser um, precisamos aprender a viver a dois. E isso as pessoas estão abrindo mão hoje em dia. Por isso nós precisamos recuperar a essência. Precisamos entender que para ter um casamento estruturado, uma família feliz e forte, precisamos cumprir princípios. Precisamos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, deu o melhor dele para a igreja. As mulheres têm que amar, honrar, respeitar seu marido, como dizem amar, respeitar e honrar a Cristo. Se for feito isso, essa família será indestrutível, inabalável. Essa família será próspera e referência para muitas outras famílias. Essa família será uma referência que todos deverão seguir, ela será luz, ela será sal. Mas muitas famílias hoje são escuras e insípidas por causa das ideologias que estão apegadas cada dia mais ao mundo. Nós vemos que em Romanos 12:2 o Senhor nos fala, através de Paulo, dá um conselho muito importante. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Porque só assim seremos capazes de provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Muitos caminham gritando pelas esquinas, querendo o melhor de Deus para a vida deles, mas não seguem os conselhos que a palavra dá. Quantas famílias estão ruindo e alegam incompatibilidade de gênios, né? Que o marido, a esposa é tóxica, que não consegue mais interagir com os filhos, que vivem em conflitos, que vivem mal e que precisam ser felizes, quando na verdade tem que consertar a sua conduta. Pois em qualquer ambiente que for com essa mesma conduta, vai ser um ambiente infeliz. Pode ser que a princípio seja feliz por causa da novidade, da paixão. Porém, quando a paixão for embora e a novidade já não for mais novidade, voltará ao mesmo problema. Por isso é importante consertar e não substituir. Porque nós podemos até substituir um carro, uma casa, consertar, né? Que seria o indicado, e ver quando não tem mais jeito, substitui um relógio, um perfume, uma roupa. Mas família, pessoas não substituem, se conserta. E como é que a gente pode consertar nossos filhos, nossa esposa, nosso marido? A partir do princípio em que nós somos consertados primeiro. Nós temos um encontro com Deus e somos transformados. A partir desse momento, há uma transformação e um conserto na vida do outro, mediante nossa postura e nossa conduta. Pois, como diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14,
A mulher descrente é santificada por meio do marido crente e o marido descrente é santificado por meio da mulher crente. Então há uma necessidade de mudança de postura que parte de nós primeiro. Então assim poderemos ter uma família sólida, uma família edificada, uma família que será referencial para muitos, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro do núcleo familiar, dentro da família como um todo, para os parentes, primos, tios, tias. Mas uma família só tem condições de ser bem-sucedida, sólida, próspera, edificada, se ela tiver Deus como ligamento para toda essa família. Quando Deus é o centro, quando Deus é aquele que faz a ramificação completa de todos, quando Deus é o núcleo central desta família. Sem Deus não adianta. Por isso, para se ter uma família feliz, precisamos entender esses princípios e aplicá-los, todos direcionados por Deus dentro de sua palavra, com o auxílio e intervenção do Espírito Santo. Então, assim seremos uma família bem-sucedida. Se você gosta desse conteúdo, se está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te peço que coopere e se inscreva no canal, dê seu like. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.